Boa tarde, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Nós agora começaremos mais um trimestre na lição da Escola Sabatina, um novo estudo da Palavra de Deus. O estudo agora do trimestre tem como título Como Interpretar as Escrituras. E o tema dessa semana é a singularidade da Bíblia. O texto-chave é o Salmo 119, verso 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma lâmpada que ilumina o caminho pelo qual nós devemos andar. Então, a palavra de Deus é a lâmpada, não é? Então nós vamos estudar essa semana e esse trimestre sobre a Bíblia, como interpretar a Bíblia, como melhor entendê-la. E para isso, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela antes de estudar as interpretações. Nós começaremos falando que a Bíblia, ela possui 66 livros. 29 do Novo Testamento e 37 do Antigo Testamento. Ela foi escrita em 3 continentes: a Ásia, a África e Europa. Desde o primeiro até o último profeta que escreveu a Bíblia, demorou por volta de 1500 anos. Naturalmente que o autor da palavra de Deus, como o próprio nome diz, é Deus. Ele é o autor, os outros são os escritores. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. E o último livro não foi o de Apocalipse. Nem o primeiro foi o de Gênesis e nem o último foi o de Apocalipse. O primeiro livro a ser escrito foi o de Jó e o último livro foi o Evangelho de João. Talvez você estranhe, é que a Bíblia ela foi colocada nessa ordem não pela data de inscrição dela, conforme os livros foram sendo escritos, foi colocado em ordem. Não, mas é por uma data de eventos, por uma cronologia de eventos. É assim que ela foi elaborada. E mais de 40 autores, não dá para saber com exatidão por causa do livro de Salmos, mas mais de 40 autores aí, mais de 40 escritores, o autor é Deus, mais de 40 escritores escreveram a Bíblia, ajudaram na confecção da palavra de Deus. Quero dizer também que quando a gente vai fazer uma redação, nós fazemos com introdução, desenvolvimento e conclusão. A Bíblia não funciona desse jeito. A Bíblia funciona em cadeia. Como diz o livro de Isaías, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então um pensamento se liga com o outro e vai formando uma cadeia de pensamentos como se fosse um quebra-cabeça. A Bíblia é desse jeito e se você reparar, sua cabeça também é desse jeito. Quando Deus fez a Bíblia e Deus fez a nossa cabeça, Ele fez do mesmo jeito. E só Deus consegue fazer isso. O ser humano não tem esse poder. Então você pode reparar que às vezes você está falando de um assunto e já logo em seguida a sua memória, ele se remete a um outro assunto concernente àquele que você está falando. Por quê? Porque sua mente ela foi projetada em forma de cadeia, assim como a Bíblia. Também é válido dizer que os originais da Bíblia não existem mais. O que nós temos não são os originais, não existe em qualquer lugar do mundo, em qualquer museu, não existe mais os originais. Só que isso não coloca a Bíblia em descrédito de forma alguma. Por quê? Porque conforme a Bíblia foi sendo escrita, conforme os originais foram sendo confeccionados, houve muitos copistas, muitas pessoas que pegavam e copiavam o original. Então muitas e muitas cópias foram projetadas, foram feitas para que o original não se perdesse, e realmente não se perdeu. Só para você ter ideia, apenas do Novo Testamento, apenas do Novo, nós temos mais de 24.600 cópias.
Então isso daí é uma prova de que Deus preservou a sua palavra. Essa é uma prova. E os melhores copistas, aqueles que mais capricharam na cópia, eles eram profissionais. Eu tenho que dizer isso, todos eles eram profissionais. Só que os melhores, os que mais se destacavam, se chamavam maçoretas. Eles eram chamados de copistas porque eles copiavam a escritura sagrada. E o nome deles eram maçoretas. Eram os melhores copistas que já existiram. Bom, olha quanta coisa você está conhecendo da Bíblia, né? Quantos dados importantes nós temos. Então, só reforçando, não existe mais o original. Não existe, ok? Mas isso daí não coloca a Bíblia em descrédito, como eu acabei de explicar. Então, olha, a Bíblia foi o primeiro livro a ser traduzido. Foi também escrito em 3 idiomas: o hebraico, aramaico e o grego. Mas é hebraico e grego. O aramaico só algumas pequenas porções do Antigo Testamento. A palavra Bíblia, ela significa livrinhos. E quem deu esse nome foi um grande pregador chamado Crisóstomos, que tinha o apelido de Boca de Ouro, porque ele pregava muito bem, era um grande pregador. A palavra de Deus, ela também está subdividida em algumas partes, sendo elas história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. E outro dado interessante é que Teodósio foi a primeira pessoa a agrupar o Antigo e o Novo Testamento. E isso aconteceu por volta do final do século IV. Então veja bem, a Bíblia ela não era assim, do jeito que você está vendo agora. Ela não era desse jeito aqui. Eram vários rolos, era um conjunto de rolos. Mas, por volta de quase o século IV, o que aconteceu? Teodósio pegou e agrupou ela dessa forma aqui como nós conhecemos. Originalmente a Bíblia não possui qualquer divisão. O original da Bíblia ele não é dividido em Antigo e Novo Testamento, jamais. Isso foi feito para a gente entender melhor, para a gente entender não, desculpa, vou retificar aqui, não é entender, é para nossa didática. Então, por exemplo, você fala livro de Romanos. Onde está o livro de Romanos? Está no Novo Testamento. Bom, então você já sabe qual porção você vai procurar. Se você falar o livro de Josué, onde está o livro de Josué? O livro de Josué está no Antigo Testamento. Bom, você já sabe agora qual porção você vai procurar. Não existe esse negócio de antigo e novo no sentido pejorativo. De antigo é passado, que já não vale mais, e novo é o equivalente agora. Até porque de 60% ou mais disso daí do Novo Testamento é uma repetição do Antigo. Para quem estuda a Bíblia está familiarizado que muita coisa que Jesus falou, ele só repetiu o que estava no Antigo Testamento. Então, quando a gente fala Antigo e Novo Testamento, é só para identificar que também é antes de Cristo e depois de Cristo. Tá ok? Bom, a Bíblia ela só foi dividida em capítulos a partir do século XIII, a partir do ano de 1200. Olha só que interessante isso. A Bíblia no original, eu repito, ela não tinha nem Antigo e nem Novo Testamento, ela também não era dividida em capítulos, ela também não era dividida em versículos e ela não era junta, compacta como é hoje. Nada disso era. Bom, quem foi que teve a ideia de dividir a Bíblia por capítulos para tornar mais fácil o nosso estudo? Quem? Foi Stephen Langton. Ele que dividiu a Bíblia em capítulos. E em versículos? Em versículos ela foi dividida por volta do século XVI, a partir de 1500. A partir do século XVI por Roberto Etienne Stephanus. Foi ele quem dividiu a Bíblia por versículos. Bom,
Um outro dado interessante é que, embora a Bíblia fale muito sobre Babilônia, e nós estamos vindo de um trimestre que nós falamos demais de Babilônia, porque foi o livro de Daniel, muitos historiadores colocavam a Bíblia em dúvida, porque eles nunca acharam nenhum artefato que comprove que a cidade de Babilônia existiu. Então, por esse motivo, muitos historiadores, muitos homens aí, colocavam a Bíblia em descrédito. Só que isso acabou em 1889, porque o arqueólogo Robert Goldwin, ele achou artefatos que comprovavam definitivamente a existência de Babilônia. E hoje nós sabemos até onde ela ficava. Existe até aí os restos da cidade de Babilônia, ok? A Bíblia foi inspirada por Deus. Agora, o que é inspiração? A inspiração é o ato de Deus, ele revelar a sua vontade para uma pessoa que ele escolhe. Então Deus escolhe uma pessoa, ele pega essa pessoa e através de sonhos, visões, ele revela a sua vontade diretamente para essa pessoa, e essa pessoa pega esses dados de Deus e de forma fidedigna transmite ele aos seus semelhantes. Então isso daí é inspiração. Então a inspiração, ela ocorre como um ato divino. E nós percebemos que a Bíblia é um livro inspirado porque ela fala com toda a precisão do futuro. E também a maior prova de que a Bíblia é um livro único é que a Bíblia é o único livro que consegue transformar a vida de milhares, de milhões de pessoas. Além dela desvendar o futuro, ela ainda transforma a vida de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. E isso torna a Bíblia um livro inigualável. Meu querido irmão, eu quero terminar com uma história. Certa vez, um homem muito rico fez aniversário. E no dia que ele estava fazendo aniversário, ele resolveu chamar os seus empregados para presenteá-los. Ele quis fazer algo diferente. E ele chama os seus empregados ali no seu palácio e coloca em cima de uma mesa várias Bíblias e várias porções em dinheiro. E aí ele começa agora a perguntar, ele pergunta para o jardineiro. Ele fala assim: olha, o que você gostaria de levar de presente? A Bíblia ou o dinheiro? E o jardineiro fala assim: olha, como eu não sei ler, eu vou escolher o dinheiro como presente. Eu gostaria de pegar a Bíblia, gostaria muito, mas eu não sei ler, a Bíblia não vai ter valor para mim. Então eu vou pegar essa porção em dinheiro. E foi lá e pegou o dinheiro e foi embora. Aí depois veio um outro empregado dele. Veio lá o cortador de árvores. E o cortador de árvores, cortador de árvores também é jardineiro. Vamos dar um outro nome aí. Veio o cocheiro. Veio o cocheiro. O cocheiro chegou e falou assim, ele perguntou: e você? O que você vai escolher? A Bíblia ou você quer escolher o dinheiro? Fica à vontade, escolhe o que você quiser. E ele disse assim: olha, eu sei ler, né? Como o nosso amigo ali, eu sei ler. Não sou como ele, eu sei ler. Só que tem um problema, minha esposa está muito doente e eu não tenho dinheiro para pagar o tratamento dela. Eu gostaria muito de pegar a Bíblia, mas eu vou precisar mais do dinheiro do que a Bíblia nesse momento. Ele foi lá e pegou aquela porção em dinheiro e foi embora também. Bom, por último sobrou o office boy. O office boy, o dono falou assim: bom, já sei, seu sapato está surrado, provavelmente você vai precisar pegar o dinheiro para comprar um outro sapato. E aí o office boy falou: olha, patrão, eu até que gostaria mesmo de pegar o dinheiro para comprar outro sapato, porque realmente eu não tenho outro, eu só tenho esse, ele já está furado embaixo. No entanto, para mim, é mais valioso a palavra de Deus do que qualquer tipo de objeto que eu possa obter nesse mundo.
portanto eu escolho a palavra de Deus. E ele foi lá e pegou a palavra de Deus. No que ele pegou a palavra de Deus, ela estava fechada. A hora que ele folheou a palavra, ele achou no meio da Bíblia um cheque. Um cheque que tinha um valor de milhões de dólares. Os outros ficaram curiosos para ver, mas ele não mostrou. Ele fechou logo a palavra de Deus, pegou a Bíblia e foi embora feliz para sua casa. O que isso significa? Isso significa que não existe livro mais valioso do que a palavra de Deus. Ela vale mais do que qualquer tipo de ouro que nós possamos encontrar nesse mundo, qualquer tipo de joia. Por isso, valorize a palavra de Deus. É a própria palavra do Criador em nosso poder, para lermos e para nos beneficiarmos do seu poder transformador, do seu poder criador. Antes de nós fazermos uma oração, eu quero chamar a Débora. Débora vai vir aqui, porque ela tem aquele recadinho especial que eu tenho certeza que você está esperando. Eu não falei no começo, eu acho que você até estranhou, mas agora a Débora vai dar aquele recadinho especial. Qual que é o recado especial que nós temos para os nossos ouvintes, filha? Não se esqueça de se inscrever nesse canal e dê um like. Olha só, hein? Não se esquece de se inscrever, porque você se inscrevendo e apertando o sininho que vai aparecer, você receberá todas as nossas notificações. Sejam elas gravações ou ao vivo, você vai receber, tá ok? Vamos agora elevar os nossos pensamentos a Deus através de uma prece. Fechemos os nossos olhos. Querido, santo e eterno Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o teu nome pela tua palavra. Graças a ti nós temos uma carta de amor que o Senhor nos entregou, que é a Bíblia Sagrada. Obrigado, Senhor, porque não existe nada nesse mundo que nos mostra melhor o caminho do que a Bíblia Sagrada. Verdadeiramente, ela é uma lâmpada, ela é um farol que ilumina a nossa vida e nos mostra por qual caminho devemos andar. Se não fosse por ela, estaríamos todos perdidos. Por favor, Pai Celestial, abençoe a nossa vida através da tua palavra. É o que nós pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, tenha uma boa semana, que Deus te abençoe grandemente e até amanhã.